de Deus durante todo o tempo da nossa vida. E outra coisa também que podemos aprender é o seguinte: quando chegamos ao fim dos nossos recursos, devemos lembrar daquilo que nos traz a esperança. Muitas das vezes a gente tem tomado caminhos diferentes, achando que lá fora vamos encontrar paz por tudo que a gente quer. Eu sei que tem uma maioria de jovens aqui, né? Às vezes a gente tenta querer provar tudo que o mundo tem a nos oferecer. Na verdade, são coisas que vão trazer alegria a curto prazo à nossa alma, ao nosso corpo. Mas isso não é solução para as nossas vidas. Muitas das vezes, quando a gente se encontra bem envolvido ali, longe da presença de Deus, a gente fica com aquele receio de voltar para a presença do Senhor. Sente aquela vergonha de voltar por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. Mas o nosso Deus, ele continua sendo aquele Deus amoroso, Deus de misericórdia, que não importa o tamanho do nosso erro, mas Ele continua nos amando. O importante é a gente não continuar conformando com o pecado, com a prática, com a vida que a gente está levando, mas a gente deve buscar sempre estar na presença de Deus. Devemos buscar sempre fazer a vontade do Senhor. Porque a presença de Deus e viver no pecado é uma coisa que são duas coisas que não andam junto. Então, ou você está na presença de Deus, está longe do pecado, ou você está longe da presença de Deus, está no pecado. Não tem esse negócio aí, eu estou no pecado, mas estou na presença de Deus. Quanto mais você está no pecado, você está longe da presença de Deus. E quando a gente busca a presença de Deus, a gente busca estar ali na presença de Deus, essa presença de Deus nos tira automaticamente do lugar do pecado, porque a graça do Senhor sempre vai nos guiar. Então, é por isso que, se a gente olhar para os textos ali do Antigo Testamento, houve uma época em que o rei Acabe era considerado como o pior rei ali no reinado do povo de Israel. Ele casou com Jezabel, que induziu todo o povo a adorar Baal e outros deuses ali naquela época. Houve um momento em que Elias fez um desafio com os adoradores de Baal e os adoradores de Deus vivo. E fala assim, olha, vamos fazer um sacrifício ali. Pega um touro e faz o sacrifício. Deus que responder com um fogo, então o povo fica sabendo que esse é o Deus que devemos adorar. Só que o Baal não tem poder nenhum para fazer essas coisas acontecerem, e o nosso Deus respondeu com o fogo. Aí Elias falou assim para o povo, esse é o momento da gente decidir. Então chega de ficar andando entre dois pensamentos, um pé cá, um pé no outro lado, porque não existe esse negócio. Você tem que escolher hoje, é servir ao Senhor ou buscar os prazeres do mundo. É servir ao Senhor ou buscar os prazeres da nossa carne. Então, quando a nossa escolha tem que ser ali. O povo precisava fazer essa escolha. Aí o povo escolheu servir o Senhor, porque o Senhor respondeu. O Senhor fez milagre acontecer ali naquele lugar. Então, não existe esse negócio. Hoje eu estou no mundo, amanhã eu estou aqui na igreja. Depois de amanhã eu estou no mundo, outro dia eu estou aqui na igreja. Devemos fazer a nossa escolha. A nossa escolha precisa ser firmado no Cristo Jesus. Então, aceitando Jesus, escolhendo seguir a Cristo, significa abrir a mão das coisas ali do mundo, que nos afasta da presença de Deus. Isso não significa que a gente não vai pecar. Vamos pecar sim. Vamos pecar sim. Vai chegar o momento da fraqueza, a gente vai cair. O mais importante, a gente não pode ficar continuando viver ali, patinando no mesmo pecado. Porque não com nossas forças que a gente vai sair dessa situação, mas é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a sair dessa situação. Portanto, a gente tem que deixar esse Espírito de Deus reinar nas nossas vidas. Temos que deixar o Espírito de Deus ser a nossa guia em tudo que a gente vai fazer. Então, entregar o nosso coração, a nossa vida por inteiro, não entregar 95% ou 99%, mas a gente precisa entregar total ao nosso Deus. Devemos fazer uma entrega total para o nosso Deus. Então, Ele será o dono dos nossos corações, das nossas ações e de tudo que a gente faz. Então, olhando para o texto de Jonas, às vezes é difícil encontrar uma forma de idolatria na vida de Jonas. Eu levei muito tempo estudando esse livro ali, mas eu não tinha percebido uma forma de idolatria na vida de Jonas. Talvez você também não tenha percebido. Porque olhando para o texto, estudando o texto ali, é mais fácil a gente encontrar a desobediência de Jonas. Mas, na verdade, tinha duas formas de idolatria na vida de Jonas, que vamos estudar agora mesmo. A primeira forma de idolatria que podemos encontrar na vida de Jonas é o seu espírito patriotismo, que estava falando muito mais alto. Sabemos que a idolatria é tudo que a gente coloca, né, no lugar de Deus. Deus, ele é dono de tudo, ele está acima de tudo.
Então, quando a gente tira o Deus ali do centro na nossa vida, e qualquer coisa que a gente coloca ali no lugar onde devemos colocar Deus, então essa aqui vira uma forma de idolatria para nós. Então, você pode idolatrar seu celular, você pode idolatrar qualquer outra coisa, tem objetos, a gente pode idolatrar sim. Tem uma frase que a gente sempre costuma usar: eu não consigo viver sem. Então, ali na frente de sem, tudo que você coloca ali, que não seja Deus, Jesus, então essa é a sua forma de idolatria. Então, Jonas, a sua primeira forma de idolatria é sua ideologia patriótica. Vimos de que Jonas colocou a sua nação ali acima de Deus. Então, ele, em vez de obedecer à voz de Deus, né, obedecer à ordem de Deus, levar o evangelho, levar o anúncio do juízo de Deus para essa nação, ele resolveu colocar a sua nação acima de Deus. Fala assim: Deus, eu recebi essa sua ordem, mas a minha nação, eu amo a minha nação, eu gosto da minha nação. Eu não quero que esse inimigo se fortaleça e castigue a minha nação. Então, Jonas colocava a sua nação ali como uma forma de idolatria. Então, ele idolatrava a sua nação. Muitas das vezes não é diferente de nós. Eu cheguei aqui no Brasil num período, presenciei um período aí que é o período da eleição. Tem acontecido muitas coisas ali, porque tem partido da esquerda, partido da direita. Eu não sei muitas coisas sobre essas questões de esquerda e direita. Não sei muita coisa, não. Mas eu pude perceber que até dentro da igreja, os irmãos têm pegado essa briga lá fora de questões políticas, têm colocado dentro da igreja. Irmãos, a gente não pode fazer isso. Devemos lembrar que somos cidadãos dos céus. Muitas das vezes a gente tenta resolver questões que era para Deus resolver, a gente tenta colocar essas questões nas nossas mãos, tentando resolver. Não vamos achar a solução. Solução para a mudança do Brasil não está nas nossas mãos, mas sim nas mãos de Deus. Não importa quem esteja no poder, mas é Deus que continua no controle de tudo. Devemos lembrar disso. A gente não precisa criar briga no meio dos irmãos. Não, eu sou da esquerda, eu sou da direita. Pegando esse exemplo de Jonas, é como se a gente estava colocando hoje: os que votaram na direita não estão pensando bem da nação. Tem gente que diz assim. Outros também da direita vão dizer o seguinte da esquerda: os que votaram na esquerda não estão pensando bem da nação. Então, cada um está tentando mostrar que ele pensa mais na nação do que o outro. Então, onde a gente coloca Deus nessa situação? Onde a gente coloca Deus nessa história? Devemos lembrar sempre que cada um pode ter a sua opinião sobre quem ele quer votar. Tudo bem, somos livres para fazer a nossa escolha. Somos cidadãos brasileiros. Eu não sou, mas eu estou me colocando agora no lugar de cidadão brasileiro, né? Então, podemos dizer assim, somos cidadãos brasileiros, então cada um tem a sua forma de pensar, suas escolhas, e devemos respeitar isso. Isso não significa que eu sou da direita, todo mundo tem que ser da direita, ou sou da esquerda, todo mundo tem que ser da esquerda. Cada um tem a sua forma de pensar, mas devemos lembrar que nem o candidato da direita, nem o candidato da esquerda é a solução para o Brasil. É Deus quem resolve a situação do Brasil. Então, toda forma da autoridade que está lá, a gente tem que respeitar, mas isso não significa que a gente tem que aceitar tudo que está fora, ou, dizemos assim, as coisas que eles colocam, que está fora da Bíblia, a gente como crente não devemos aceitar isso. Mas isso não quer dizer que devemos entrar em briga, em conflitos ali na igreja por causa dessas questões políticas. A gente está colocando as questões políticas acima de Deus. Nesta hora, todo mundo esquece de Deus. A gente vai tentando resolver, tentando buscar solução para a nação brasileira com as nossas próprias. A gente acha que o nosso voto ali que vai trazer a solução para a nossa nação. Mas a solução continua nas mãos de Deus. Então, Jonas pensava dessa mesma forma. Ele estava tentando colocar a sua nação em cima, na frente do próprio Deus. Então, essa é uma das formas da idolatria. E a gente vai sofrer por causa disso, se a gente continuar nisso. A igreja vai continuar dividida, a igreja vai continuar em conflito por causa dessas questões. Então, eu acho que esse é um tempo que a gente precisa unir as nossas forças e buscar o nosso Deus para Ele solucionar o problema e a situação do Brasil. As crises que estão acontecendo, tudo que pode vir, Deus tem controle de tudo. Não existe nada que vai acontecer aqui no Brasil que sai fora do controle de Deus. Ele continua no controle dessa nação e desse povo. Então a gente precisa acreditar nisso e unir as nossas forças, não importa você de que partido, mas continuamos sendo o povo brasileiro, é o que temos em comum.
Então, vamos unir as nossas forças e rogar a misericórdia de Deus, em vez de a gente ficar nessa briguinha, sou da esquerda, sou da direita, porque isso não vai fazer nada diferente. Amém? Então, Jonas tinha isso na sua mente. E a segunda forma da idolatria de Jonas é a sua própria reputação. É a sua reputação. Ali no versículo 4, no capítulo 4, vimos diálogo de Jonas com o próprio Deus. Quando Deus mostrou a sua misericórdia para aquela nação, o Jonas ficou revoltado. Ele não pensou na população que Deus salvou naquela cidade. Tudo que Jonas queria é que Deus acabasse logo com aquela nação. Menos um inimigo na lista. Então era tudo que Jonas queria. Vamos ler o versículo 2, ali do capítulo 4. Diz assim: e orou ao Senhor e disse: ó Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependas do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, que tire minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Então, qual é o motivo da revolta de Jonas ali? É que Jonas entrou nessa cidade de Nínive, que era uma cidade grande, mais ou menos de uns 120 mil habitantes, ali podemos dizer assim. Era uma cidade grande, um pouco grande. E Deus mandou Jonas anunciar o juízo de Deus, não a misericórdia. Dizendo assim: dentro de 40 dias, Deus vai terminar com essa cidade, por causa do seu pecado e tudo mais. Aí o povo ouviu esse anúncio de Jonas. Jonas fez esse percurso ali, que era para andar 3 dias de um lado para o outro. Jonas fez esse percurso ali em 1 dia, porque ele estava com muita pressa de fazer esse trajeto ali. Acabou percorrendo toda a cidade por 1 dia. Então, anunciando o evangelho, cumprindo a sua parte, mesmo contra a sua própria vontade, mas ele fez, né? Então, o povo procurou o Senhor. A Bíblia disse que até os animais não foram alimentados naquele dia, porque entraram em um jejum total. E todo o povo estava lá com um coração de arrependimento, um coração quebrantado diante de Deus. E Deus salvou aquela nação. E Deus mudou de ideia. Em vez de trazer juízo ali, igual ele fez com Sodoma e Gomorra, mas ele mostrou a misericórdia para essa nação. E agora Jonas ficou o seguinte: a sua própria reputação. Ele era conhecido como profeta, então ele anunciou o juízo ali. Dentro de 40 dias, essa cidade vai ser terminada. Só que agora não vai ser mais terminado. Agora Jonas pode ficar pensando assim: cadê a minha palavra como profeta? Eu anunciei o juízo, dizendo que Deus mandou dizer que dentro de 40 dias, essa cidade não vai ser terminada. Só que agora não vai ser terminado. Vamos pensar o seguinte: se Deus te mandou dizer assim um dia, vai e ora para aquela pessoa que está muito doente, muito enfermo, está lá no cama do hospital, dizendo assim: hoje à tarde você vai sair dessa cama e vai voltar correndo para sua casa. Você tem certeza que Deus mandou você falar isso? Você for lá naquele hospital, chegando lá no hospital e fazendo aquela oração, todo mundo está lá olhando para você, dizendo que esse é um servo de Deus que chegou aqui fazendo oração para essa pessoa, dizendo que foi mandado por Deus. Só que passando a tarde inteira, a pessoa não levantou. Passou 1 dia, a pessoa não levantou. Mas o que você tinha dito é que até a tarde aquela pessoa iria sair da cama. Então Jonas estava se sentindo assim, tipo um mentiroso, né, que estava anunciando o que realmente não aconteceu. Então ele ficou revoltado por causa disso. Até que ponto a gente é capaz de defender a nossa reputação? Eu não sei aqui, mas no meu povo, ali em Guiné-Bissau, a gente, graças a Deus, somos salvos e libertos por Cristo. Mas o povo é capaz de fazer qualquer coisa para limpar a reputação dele. É capaz de fazer qualquer coisa mesmo que você pode imaginar, qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo para limpar a reputação dele. Então, o Jonas ficou revoltado por causa disso, porque ele foi lá, anunciou o juízo, só que não estava, Deus mudou de plano, mostrou a misericórdia. Para ele não estava nem aí. O que importava para ele é que Deus cumprisse o que ele tinha dito, que vai terminar com aquela nação. Então ele iria sentir mais feliz, né, por Deus ter cumprido a palavra que ele mandou ele anunciar. Então, foi lá Jonas quem anunciou e aconteceu o juízo de Deus. Jonas queria isso, só que Deus pensa diferente. Deus age diferente. Deus tem soluções diferentes. Deus faz as coisas diferentes do que a gente pensa. E Jonas não queria aceitar isso. Então, ele não estava nem aí para
tanto de pessoas que estavam naquela cidade. Ele queria ver a justiça de Deus. Ele queria ver o juízo de Deus sendo feito ali naquela cidade. Então ele ficou revoltado, mas Deus mesmo assim mostrou a misericórdia para aquela nação. Deus continua nos amando. Deus continua mostrando a sua misericórdia para conosco. Não importa o tamanho do nosso erro, vou dizer mais uma vez, não importa o tamanho do nosso pecado, porque ninguém merece esse juízo de Deus, ou aliás, essa misericórdia que hoje temos através do sangue de Jesus que recebemos ali na cruz de Carvalho. Ninguém merece. A gente não é salvo por merecimento. A gente não é salvo porque fizemos alguma coisa que merece isso. Não, mas somos salvos pela misericórdia de Deus. Ele olhou para nós e mostrou a sua misericórdia para conosco. Então a nossa salvação não é um mérito que a gente tem, mas conseguimos essa salvação pela misericórdia de Deus. E essa nação também conseguiu essa misericórdia de Deus. Deus mostrou a sua misericórdia e Jonas ficou revoltado, mas bem revoltado mesmo. E Deus continuou mostrando também misericórdia para o próprio Jonas, porque Jonas estava querendo até morrer, pediu a morte, dizendo assim para Deus: olha, é melhor você acabar comigo agora, porque não dá mais para continuar vivendo aqui. Então, para finalizar, voltando um pouco atrás, o Jonas ele foi considerado ali da seguinte maneira. Primeiro, ali no barco, estando ali no barco, ele foi considerado como, podemos dizer, homem-bomba, né? Todo mundo estava ali preocupado quando levantou aquela tempestade. Deus levantou a tempestade e o povo ficou sabendo que Jonas era o motivo daquela tempestade. E o povo considerou Jonas como um homem-bomba. Imagina só, estamos todo mundo na sala de espera, esperando o momento do nosso voo. Aí chegou uma notícia dizendo que tem uma pessoa que tem na bagagem dele bomba, explosivo. Eu acho que ninguém vai querer seguir aquele voo, todo mundo vai querer desistir do voo, né? Mas como o povo não tinha como sair do barco, do navio, então tinha uma única solução. O homem-bomba tinha que ser lançado na água. E Jonas foi lançado na água. E o peixe, vendo Jonas ali, na mente do peixe, era mais um banquete, né? Uma refeição diária, né? Ele conseguiu mais um alimento naquele dia. O peixe foi lá e comeu Jonas, considerando um alimento para ele. E passando 3 dias ali no ventre do peixe, Jonas é considerado como uma substância. Quando a gente come uma coisa que o nosso estômago rejeita, a gente joga fora, né? Então Jonas é considerado como uma substância estranha ali no ventre do peixe e era jogado fora. Então Deus ele faz as coisas acontecer do jeito dele. Do jeito dele, não do nosso jeito, mas no próprio jeito dele. Às vezes, ou nem sempre, o nosso jeito vai de acordo com a vontade de Deus. E ele vai colocar as coisas do jeito certo. Às vezes a gente acha que o nosso jeito é melhor, mas o Deus sempre é melhor. Então Jonas pode perceber isso e ele aprendeu com isso. No final, percebemos de que a salvação não é um troféu que conquistamos por mérito, mas sim um presente misericordioso, um presente imerecido que recebemos de Deus pela fé. Salvação não é o resultado do que fizemos para Deus, mas o que Deus fez para nós. Essa nação ele ganhou essa salvação não por mérito, mas sim pela misericórdia de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite com essa mensagem.